Uma boa noite, prazer estar com vocês. Vocês sabem que a aula de terça-feira me dá muita alegria e é verdade. Então, hoje mais uma aula muito particular, muito especial, principalmente para as pessoas que militam no mundo dos negócios, mas não só, profissionais, pessoas que querem realmente saber e perceber a verdade, mas especialmente a aula de hoje, ela é praticamente uma consultoria gratuita para empreendedores, empresários que lidam para servir um povo inteiro com serviço, com empreendimentos, com negócios, com tantas coisas. Vamos junto, vamos lá. Os que não estiverem me seguindo aqui no Instagram, me sigam. Se quiserem, será sempre um prazer. No YouTube, quando vocês forem visitar o YouTube, o canal, já se inscrevam no canal. Deixe o vosso like ou dislike lá se vocês gostarem do material. Já estamos para 155 aulas que estão lá no canal do YouTube. Certo, gente? O tema hoje, indo direto ao ponto, é sobre a questão da clareza mental. Clareza mental é o item número 1 de qualquer ser humano. Se você não tem clareza sobre as coisas, você não vai acertar o jogo. E a nossa mente, o nosso universo mental, não é que os sentidos externos, a visão, a percepção, o tato, o olfato, a gustação, resolvam o problema. A nossa mente, a nossa clareza mental, ela faz parte de um conjunto muito refinado de coisas. Portanto, falar de clareza mental é falar do instrumento ou do item número 1 para poder transitar nesse universo que se chama planeta Terra. Porque a não clareza mental é confusão, é não percepção, é não distinção. Portanto, em qualquer momento, se eu quiser tomar uma decisão, eu teria que ter claro o que me serve e por que me serve, ou ter claro de por que não devo escolher aquela situação. Portanto, na base de tudo está a clareza mental, certo? E esse é um tema que eu bato muito em muitas aulas e em muitos vídeos também, sobre este item. Se falarmos de formação de empreendedores, formação de empresários, o grande lance é este item. Porém, raríssimos cursos, exceto a nossa querida Anfi aqui do Recanto Maestro, que dá realmente até o fundo o que é e como funciona este item da clareza mental, que dentro disso está o mundo da intuição, certo? Então, a intuição, que é, digamos, natural em muitos seres humanos, ela faz parte desse universo que se chama clareza mental, certo? Portanto, vejam que, se nós falarmos o que é clareza mental? Clareza mental é você ter uma percepção exata das coisas, é ter uma distinção das coisas, repetindo, para saber o que me serve, o que eu devo escolher, ter uma visão antecipada do que dá o sucesso, do que vai dar certo. Ter uma visão antecipada do que vai dar errado. Porque quem tem essa percepção aguda, quem tem esse universo aberto de percepção, de compreensão, ele não erra, certo? Então, a clareza mental é um processo de percepção, de discriminação, de distinção do certo e do errado para mim. Porque o certo, o justo, tem que ser sempre avaliado em relação ao indivíduo, aquele sujeito, que para outra pessoa o justo é outra coisa. Cada um tem as suas coisas e cada um pode percebê-las por um certo ângulo. Então, ter claro
o processo de percepção, de visão, de intuição, se quisermos, é ter uma competência, diria, absoluta de distinguir as coisas. Notem que nós, seres humanos, temos por natureza esse dom de distinguir com absoluta certeza as coisas, certo? Nós somos dotados dessa competência. O nosso intelecto, ou a nossa essência, uma faculdade que intelecto intus legere, lê no íntimo da coisa. Portanto, é um dote natural de todos os seres humanos de poder perceber a verdade de um modo tranquilo, de um modo absoluto. Porque o velhinho lá em cima não teria feito um ser humano com um defeito, um carro quebrado, onde ele foi colocado num universo extremamente complicado, de muitas contradições e adversidade, e que ele não soubesse distinguir aquilo que lhe serve, aquilo que lhe dá a passagem, aquilo que o faz feliz. Portanto, se for Deus ou um outro nome que se dê, ele fez o ser humano perfeito, a sua imagem e semelhança, por sinal, certo? Portanto, nós não somos um carro quebrado, não somos um problema, mas a questão que se coloca aqui é porque, então, a maioria esmagadora perdeu essa clareza mental. Perdeu essa competência de poder ver a realidade, já que somos dotados desta visão, desta clarividência, se quisermos, para ver as coisas. Então, por que nós a perdemos? Certo? E aqui até eu faço um exemplo bem interessante. Se você tem uma rádio, qualquer rádio que transmite música, notícias, etc., a rádio é um aparato que pode transmitir com extrema precisão a mensagem, seja de imagem hoje, TV, etc., seja a rádio como áudio, certo? Com extrema precisão, desde que todos os componentes da rádio estejam em perfeita ordem. Se todos os componentes daquele universo técnico estiver cumprindo a sua função, a música, a fala, a mensagem, ela é percebida com perfeição. Porque o instrumento de transmissão, ele é preciso, ele é exato. Portanto, observem que nós temos o instrumento exato, ok? Nós somos uma rádio transmissora, porque nós transmitimos, somos um mediador da mensagem da minha essência, que é a metafísica, da mensagem de uma outra pessoa, da mensagem de um grupo, da mensagem de uma empresa, da mensagem de uma oportunidade. Eu sou um mediador instrumental que deve colher, ou deveria colher, a informação, a música, a voz, de um modo exato, certo? Então, se nós perdemos a competência de ter a clareza mental, de ter essa percepção exata, é porque nós, de algum modo, estragamos o nosso instrumento. De algum modo, nós prejudicamos o nosso instrumental biológico, fisiológico, neurônico, de sinapse, de fisiologia, etc. Nós estragamos, ou danificamos, ou bloqueamos esse instrumento. Então, vocês talvez não tenham essa informação. O nosso organismo, ele é um radar que percebe tudo. Não é só os 5 sentidos que percebem. Nós somos um radar perfeito, certo? Que percebe tudo. E sempre o nosso ser interior percebe as coisas, capta as coisas. Mas o nosso instrumento de transmissão, ele não faz a transmissão. Está bloqueado, ele está desligado e não cumpre a função. Se nós tomarmos, por exemplo, nossos neurônios, nosso cérebro, que é um instrumento fantástico de coleta de dados e de resposta. Se nós dermos as condições, o cérebro funciona 100%.
Assim é com o fígado, assim é com o intestino, assim é com qualquer parte do nosso corpo. Se nós criarmos as condições, ele funciona, certo? Então, vamos ver. Por que eu perco, por grande parte, eu perdi quase toda, essa clareza mental, essa percepção de águia, essa intuição pura, certo? Existem alguns fatores interessantes. Por exemplo, existem as repressões feitas pela moral, pelas proibições, pela sociedade, pela família, por tantas coisas, repressões dos nossos instintos positivos naturais. Os nossos instintos são instrumentos de extrema sensibilidade, mas foram proibidos em parte, foram cancelados, foram bloqueados, foram mutilados. Então, a partir das repressões do meu mundo vital de desejos, de vontades, de curiosidade, de prazeres, eu fui bloqueando o meu instrumento perceptivo. Eu fui bloqueando a minha clareza mental. Então, o mundo instintivo, que de per si ele é eminentemente positivo, certo? Se ele tivesse passagem exata, sede e água, fome e comida, carência afetiva, um abraço, um afeto, um amor, orgulho, trabalho, ganho, se ele tivesse a expressão direta, segundo o impulso vital, porque o instinto é uma carta da vida, nós teríamos a clareza mental, certo? Então, as repressões, que são um motivo muito grande pelo qual nós perdemos a clareza mental, certo? Ficamos confusos, ficamos com vontades e medos junto, ficamos com raiva e com amor junto. Repressões, que são bloqueios ou desvio das nossas forças vitais. Mas um dos grandes carro-chefe que cria a confusão mental, e eu trago aqui só alguns hoje, é as dificuldades no mundo afetivo amoroso, no mundo afetivo familiar, no mundo afetivo em geral. Olha, o maior testemunho que eu tenho é que todas as pessoas que eu tratei até hoje, que têm dificuldade na vida amorosa, afetiva, elas têm confusão mental. Elas não têm clareza. Elas ficam absorvidas. Elas ficam polarizadas, certo? Então, se nós tivéssemos, porque podemos fazer junto, por que perdemos e como é que nós recuperamos isso, certo? Se nós tivéssemos ou criarmos uma condição afetiva, amorosa, realmente funcional e vencedora, a clareza mental vira uma luz enorme, certo? Então veja, repressão de instintos em todos os sentidos, confusão por não fazer uma gestão adequada do nosso mundo afetivo, do nosso mundo emocional, do nosso mundo familiar, nos leva a termos um bloqueio e, portanto, confuso, dúvida. Eu não sei se é certo ou se é errado, não sei se serve ou se não serve, não sei se eu gosto ou se não gosto, não sei se eu deixo ou não deixo, não sei se eu abraço ou não abraço, certo? Veja, já estamos aqui dentro de um universo já um tanto perdedor, porque se nós não acertarmos a nossa vida privada, é complicado. É difícil uma pessoa que era a sua vida privada, no seu privado mesmo, ter grande sucesso, com longevidade nos negócios e na riqueza, se ele anda com uma perna só, certo? Então tem esse aspecto da vida afetiva amorosa. Um outro item que deve ser colocado aqui, que cria grande confusão, são relações tóxicas. Nós às vezes mantemos relações amistosas ou parentais, ou familiares de um modo casamento, etc., que são tóxicas, ou que não são funcionais, que não dão alegria, que não dão prazer, que não dão abertura. Então, se eu mantenho relações que eu metabolizo,
metabolizo a energia, metabolizo a frustração, metabolizo o invisível negativo de uma outra pessoa, é um dos ingredientes que rapidamente te coloca em confusão mental e até em depressão. Desmotivação, perda de vontade, perda de visão, certo? E, gente, às vezes eu me sinto falando coisas que exagerando como se a vida fosse só negativa. Não. Mas o que existe nesse nosso universo social, universal, de pessoas que mantêm relações, metabolismos errados, é impressionante. Então eu não posso vir aqui fazer frufru, falar abobrinha de belezas somente. Gente, para começar a ter clareza mental, eu tenho que começar a corrigir a minha vida, corrigir as minhas repressões, corrigir as minhas relações, corrigir várias coisas, certo? Senão não vou conseguir. Então, clareza mental. Então, este metabolismo, porque é um metabolismo, numa interação metabólica, eu metabolizo emoções, metabolizo energia, metabolizo programas, metabolizo raivas. Acabou a clareza mental, certo? Se nós olharmos aqui, darmos uma passada, assim, porque me interessa mais isso, como é que podemos recuperar a nossa clareza mental? Como é que podemos recuperar a nossa intuição? Nossa percepção muito mais aguda. Existe um ponto que não se dá muita importância. Se fala tanto por muitos ângulos, que é o processo da alimentação, por exemplo. Vocês sabem que existe um mundo cerebral, cérebro-tônico, e o mundo víscero-tônico. E o instrumento que dá a clareza mental é muito mais o víscero-tônico do que o cérebro-tônico. Médicos já há muito tempo descobriram e comprovaram que existem mais terminações nervosas e neurônios nos intestinos do que no cérebro. Portanto, nós temos uma dimensão viscerotônica, um cérebro viscerotônico que é ele, o grande mediador da realidade, que é colhida e transmitida para a consciência e para o cérebro. Então, por exemplo, se nós nos alimentamos de um modo errado, de um modo estúpido, com alimentos mortos, nós bloqueamos, de um modo até banal, a função intestinal, a função estomacal, a função dos outros aparatos, do fígado, vesícula, etc. E nós perdemos a abertura perceptiva, sensitiva do instrumento que nós somos. Então existe um livro, eu não peguei ele aqui, que se chama A Cozinha Viva, do grande mestre, professor Meneghetti, que ele fala de um modo muito contundente da importância de uma alimentação inteligentíssima para alimentar exatamente a inteligência, a percepção, o radar de percepção, porque isso dá a iluminação que é a clareza mental, certo? Então, um dos primeiros itens que devemos colocar em pauta é os hábitos de alimentação. Porque se fala por muitos ângulos desse item. Mas eu estou falando de um outro aspecto, que o nosso mundo viscerotônico, que é uma inteligência raríssima, da primeira percepção, tanto é verdade que a criança é ligada pelo umbigo e não pelo cérebro, certo? E não pela fase oral, como diz Freud, primeiro é pelo umbigo, onde essa região viscerotônica, ela é o grande instrumento de contato, de percepção, de visão e de intuição que o ser humano tem. Então, a primeira reeducação que você deve pensar é a alimentação com uma autopercepção muito aguda de como caiu a alimentação. Porque tu sente logo que a alimentação ficou pesada ou ficou leve, certo? Um segundo item que nós temos que colocar em pauta aqui, e que recupera a nossa clareza mental, é que, e esse é um item muito sério que eu trato profundamente no curso Voo da Águia, porque aqui é 2 minutos, é que você tem que aprender a viver dentro da tua casa.
dentro do teu ser. O problema da dispersão no mundo externo, nas preocupações, nas raivas, nas expectativas ou no passado, é que ele me tira deste ser onde eu existo. Ora, se eu não moro, se eu não vivo onde eu sou, porque eu estou no mundo da lua, como é que eu vou ter clareza mental? Como é que eu vou ter luz na minha casa se eu não moro dentro dela? Então é preciso começar a avaliar se eu tenho a competência de ficar comigo, de estar centrado em mim, uma certa autopercepção. Podemos falar também de meditação, de recolhimento, etc. Mas o segundo item que estou colocando aqui você tem que te habituar a conviver com esse teu aparato e senti-lo, e percebê-lo. Por que esse tema é tão importante no curso Voo da Águia? Porque na medida que eu não estou dentro de mim, que eu estou no mundo dos pensamentos, da imaginação absurda, das repetições mentais, eu não tenho poder de percepção, nem de visão e nem de julgamento, porque estou fora da realidade, certo? Então esse segundo item, poder voltar exatamente para a minha casa, para o meu ser e criar o hábito, continuamente o retorno a si mesmo, a autopercepção, a sensação corpórea, a sensação emocional, a sensação sentimental, a percepção da corrente sanguínea, do batimento cardíaco, certo? Então tem um universo a ser explorado, simples e que está ao nosso alcance. Somos nós conosco mesmo, certo? Um outro item que eu volto aqui agora, que é um item, recuperar a clareza mental. Gente, quando você está confuso, se você se distrai e conviver um pouco com a natureza, metabolizar ambientes sadios, ambientes com ordem, sejam as folhagens, a natureza, o rio, os peixes, um lago, uma obra de arte, certo? Isto é, metabolismos naturais de coisas que são úteis, que são harmônicas e que são ordem. Quer dizer, a mente é o elemento mais refinado que nós temos e que não deve ser confundido com o cérebro, como fazem muitos estudiosos da neurociência, confundem o cérebro com a mente. A nossa mente, que é a nossa essência em serviço, certo? Ela precisa de metabolismos, de ambientes que dê as condições dela funcionar. Ora, se tu cria as condições para a rádio, ela transmite de modo perfeito. Se você cria as condições para a tua mente, clareza mental, funcionar em perfeita ordem, é 10. Então, quais os metabolismos ambientais que você faz? Nós podemos viver em qualquer ambiente, em qualquer bagunça, com qualquer grupo desordenado, mas isso existe um preço, porque a primeira faculdade que cai é a faculdade mental, a inteligência, o intelecto, certo? Então, o metabolismo ambiental, gente, é uma coisa prática, só que requer que você coloque em pauta isso aqui e que você saiba que quando eu impacto um objeto, eu o metabolizo. Quando eu impacto uma obra de arte, eu a metabolizo. Se eu impacto uma folhagem, ela faz contato. E o contato, ele é ordem ou desordem. E não pelas aparências, mas porque ele é no seu intrínseco, no seu dentro, certo? Se você for ver os grandes mestres, grandes sábios, eles têm isso que eu estou falando 100% esmerado, certo? Nós não somos, digamos, somos como uns mortais, mas nós podemos nos esforçar para melhorar esses itens aqui e ter uma vida muito mais favorável e vencedora e ter uma clareza mental acima do limite, certo? E um outro elemento que eu já falei antes aqui, para recuperar a nossa clareza mental, são coisas óbvias.
Se você estiver com pessoas que têm clareza mental, que têm visão de águia, pode ser simples, mas que não tem patologia, que não tem estereotipias fixas, que não tem ideologias morais absurdas, certo? Então, esse item, com quais as pessoas que você convive? Com que grupo? Porque isso é metabolismo direto, certo? Então, por as velhas frases que nós sempre falamos de vez em quando, galinha anda com galinha, águia anda com águia, certo? O problema é que, se nós queremos ter uma clareza mental, quanto mais eu me nutro e metabolizo grupos, relações que realmente tenham cabeça aberta, mais a minha fica aberta. E olha aqui, ó, nós podemos argumentar que eu tenho que conviver com a minha família, que eu tenho que conviver com certos grupos, em certos mundos de negócios, tudo bem. Tu pode ter desculpado do jeito que você quiser, mas a vida, fisicamente, energeticamente, faz outra conta. É ou não é? Clareia ou escurece? Põe para cima ou põe para baixo? Motiva ou deprime? Então não existe a desculpa. Nós podemos não desculpar, podemos argumentar, mas não, a vida não entende assim. Se a comida envenenada foi dada pela tua mãe, por um sacerdote, por um santo, o veneno vai fazer o mesmo efeito. Não vai te perdoar. Portanto, clareza mental, visão de águia, intuição pura, ela exige um refinamento em vários campos. Os seres humanos, gente, nós devemos respeitá-los todos, obviamente. Agora, de acordo com o meu horizonte de escolhas e as minhas metas, eu devo escolher com quem eu convivo. Devo escolher com quem eu troco. E devo escolher com quem eu faço parcerias afetivas, amorosas e outras. Porque o ser é e o não ser não é. Não tem escapatória. Um outro item interessante também a ser tocado aqui, que é a questão assim, ó. Nós, seres humanos, somos seres eminentemente criativos. A vida é aqui e agora, não é repetição. Portanto, se nós tivermos estereotipias fixas, hábitos fixos, moral fixa, por todas as razões que você queira elencar, hábito fixo, moral fixa, ideologia fixa, religiões fixas, onde você impõe à realidade o teu pré-julgamento, que é uma moral pronta, esqueça a clareza mental. Porque você vai fechando o teu padrão, que ele fica em alguns circuitos e não em outros. Portanto, se nós somos seres criativos e a nossa essência, ela se nutre de novidade, a nossa clareza mental se nutre de novidade, do aqui e agora diferente a cada minuto, então eu preciso repensar os meus hábitos fixos, preciso repensar a minha moral fixa e rígida, preciso repensar o meu certo absoluto, os meus valores sem ser questionados. Eu quero pensar. Porque o que eu sugiro, tanto nos cursos, às vezes nas aulas que eu faço aqui, gente, se experimentem de um outro modo. Experimentem a vida de um outro modo. Tem 1001 experimentos a ser feito, pequeno e grande. Portanto, hábitos fixos ou cultura familiar, tradição familiar, certo? Gente, mas aquilo era bom para o vovô, para a vovó, para a mãe, para o pai, mas hoje, para você, aquele hábito, aquele valor, e tem valores que são inquestionáveis, certo? Ok? Mas muitos valores que são estratificados de uma convenção social ou familiar, tu deve construir os teus. Você deve construir o que vale para você, tu deve testar isso. Então, nesse caso, a questão dos hábitos fixos, dos estereótipos fixos, certo?
eles são venenos para a clareza mental, porque ele te enrijecem, certo? Então, exercício prático. Procura esforçar-te para o diferente, para o novo, para o experimento, para o arriscar-te, certo? Porque, para nós fecharmos o nosso take devagarito aqui, clareza mental num nível superior, elevado superior, exige um estilo de vida diferenciado. Estilo de vida, que é o que eu falei aqui muito mais, certo? Isto é, qual é a tua mentalidade? Qual é a tua visão de mundo? Qual é a tua visão de sociedade? Qual é a tua visão de dinheiro, de amor, família, de sexo, de negócios, de política? Qual é a tua visão? Qual é a tua mentalidade? Qual é o teu estilo de viver a vida? Porque em base a essas pautas que eu citei aqui, você faz a tua vida. A nossa vida em si, ela está dentro de um universo social, cultural, histórico, mas nós temos que achar a saída aqui, dentro desse universo, certo? Então, nós precisamos entender que dentro desta linha de proceder, eu tenho que ter um estilo. Qual é o teu estilo? Qual é o meu estilo? Do que você gosta? O que você aprova? O teu estilo de vida, o estilo de vida de uma pessoa, deve ser um conjunto de procedimentos abertos, inovativos, onde esse conjunto muito vasto e aberto, ele te alimenta cada vez mais no bem, no salutar, na força, na motivação, no sucesso, na alegria, na felicidade e na riqueza. Que o estilo de viver a vida, nós somos humanos. E nosso estilo é humano, não é robô, certo? E como humanos somos únicos. Então questiona o teu estilo de vida. Você vive o estilo de vida conforme a cartilha do pai ou da mãe? Ou da religião X ou Y? Ou do marido ou da esposa? Qual é a cartilha que você adota para o teu estilo, certo? Então, essa questão do estilo de vida, cada horizonte que você estabelece, ele exige uma posição de como você administrar a tua vida, certo? Porque a nossa vida em si, ela é um projeto vencedor que te dá tudo aquilo que você precisa para ser plenamente realizado. Se você tem potencial 10, com 10 tu encheu o teu copo. Se tu tem 100, com 100 tu encheu o teu copo. Portanto, esse estilo de vida harmonizado com o teu ser, com os teus gostos verdadeiros, certo? Ele te dá cada vez mais a clareza mental. E no final das contas, a clareza mental de uma pessoa que cresce até o último degrau é chegar à iluminação. É chegar ao estado de graça, certo? Porque é um processo possível, para quem não perdeu tanto tempo, né? Possível de ir construindo de um modo tal, onde eu vá tendo cada vez mais clareza, distinção, competência de escolha. A um certo momento, as coisas ficam tão claras que é impossível você confundir. Mas esse é um processo gradativo que vai aumentando a competência, essa capacidade e essa clareza. Por isso observem que, no fundo, o projeto da vida e a meta da nossa vida é chegar a esse estágio superior de luz. É um processo natural. Não é inventado por uma teoria, não é inventado por um autor e por nenhuma religião. É um processo natural. Eu saí do ser, saí do divino e ao divino devo retornar. O divino é luz. O divino é pureza. O divino é transparência. E eu sou o fagulho do divino. Portanto, nessa empreitada, nesse processo existencial onde eu estou, existe esse desafio. E fechamos aqui
A clareza mental, ela deve aumentar cada vez mais com o passar do tempo, e não como a maioria esmagadora que entra numa esclerose, numa perda desse instrumento fantástico que é o nosso organismo, certo? E perdemos, junto com ele, a nossa essência que se esvai e desaparece, não sei para onde. Dito pelos grandes sábios, e eu sei que é assim, organismo tem prazo de validade, certo? Mas a nossa mente, ou a nossa alma, se quisermos, ela se torna de tal modo luz que ela não precisa mais do organismo. Tá? Então, é hora da partida. Mas na luz, não no escuro. Valeu, gente! Ó, aquele abraço. Na terça-feira que vem nós temos uma aula espetacular, duríssima, sobre a patologia de família. Pode compartilhar com os amigos, pode convidar os amigos, porque eu vou dar uma aula na semana que vem sobre famílias que produzem filhos problema e famílias que produzem gênios. Certo? Porque eu recebi recentemente uma mãe de uma criancinha com 3 aninhos que está com câncer e que me cortou o coração. Certo? Então eu vou dar uma aula muito impactante e muito clarificadora sobre o problema da família de produzir filhos sadios, harmonia, felicidade e família que criam problemas sérios. Tá bom, gente? Compartilhem, passem essa informação e estejam presentes na próxima semana. Aquele abraço, até. Tchau, tchau.